Olá, que Deus abençoe a todos. Vamos falar duas mensagens especiais que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. A primeira mensagem é curando a ferida da alma. E a segunda é o amor ao dinheiro tem tirado muita gente da presença de Deus. Mas antes de nós irmos para a mensagem, eu peço para você, com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, nos ajude a ganhar almas para o reino de Deus. Compartilhe o vídeo no grupo da família, no grupo lá do trabalho, lá no WhatsApp. Compartilhe no Facebook, nos ajude, que eu tenho certeza que vai ser bênção para todos nós, porque a palavra de Deus alimenta a nossa alma. E o que eu estou falando aqui é da palavra que vai alimentar a nossa alma e que vai nos levar a uma vida feliz. Vamos agora para a primeira mensagem, curando a ferida da alma. Mas antes de começar a mensagem, eu gostaria de ler um texto bíblico que está lá em Provérbios, capítulo 12, versículo 16. Dá um pause no vídeo e pegue a sua Bíblia e acompanha comigo, por favor. Provérbios, capítulo 12, versículo 16. Você que está com a sua Bíblia, me acompanhe, por favor. Quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo. Mas quem é prudente faz de conta que não foi insultado. Provérbios 12, 16. Olha que palavra forte. Você vê que a ofensa, ela fere a alma, deixa as pessoas machucadas. E a ofensa, muitas das vezes, vem através de uma injustiça. A pessoa, ela sofre uma injustiça, ela foi ofendida, aquela injustiça se tornou uma ofensa dentro do coração dela, e ela começa a contar para todo mundo. E aí a palavra de Deus fala que quem faz isso é tolo. É tolo. E quando você começa a contar a injustiça para todo mundo, você acaba se ferindo mais. Você acaba se prejudicando. Você aumenta a mágoa no coração. Então, entenda bem. O primeiro passo para você sarar a ferida da tua alma, a injustiça, a humilhação que você passou, a ofensa, é você parar de contar para as pessoas. Porque quanto mais você conta para as pessoas, mais essa ferida se abre. Mais você fica magoado. Então, se você quer ser curado, pare de ficar contando a injustiça para as pessoas, porque isso vai acabar com você. Isso vai te deixar doente. O diabo, ele tem destruído e tem tirado muita gente da presença de Deus, feito as pessoas parar até de fazer a obra, tirar as pessoas até da igreja por causa disso. Ela começa a contar, mas o pastor, ele não era para ter feito isso comigo. E aí ela conta para todo mundo. E o pior, às vezes grava vídeo até na internet. Eu já vi pastores gravando vídeo falando da injustiça que ele passou no ministério. Ele está sendo tolo. E ele está abrindo mais a ferida que está dentro dele. E a realidade é que nunca vai ser curado. Então, se você quer ser curado, quer ter uma alma curada, primeiro passo, pare de contar a sua injustiça que você passou, a ofensa que você passou. Pare com isso. Porque tem muita gente hoje sofrendo, vivendo à base de remédio. Por quê? Por causa disso. A pessoa fica deprimida, a pessoa fica triste, ela conta. Por exemplo, ela teve uma decepção na vida sentimental. Ela conta a traição que ela teve para todo mundo.
E aí o que que acontece? A ferida se rasga mais dentro dela. E infelizmente ela não vai conseguir ser feliz com ninguém, porque ela vai sempre lembrar aquela ofensa, aquela traição. Então, o primeiro passo para você curar, ser curado na alma, é parar de espalhar a ofensa, a injustiça que você passou, a humilhação. Para de falar nisso, porque o texto é bem claro. Mas quem é prudente faz de conta que não foi insultado. Quem quer ser curado faz de conta que nada aconteceu. E aí, quando a pessoa começa a agir dessa maneira, porque ela está agindo de acordo com a palavra. E aí ela começa a ser curada. Deus começa a trabalhar dentro dela, porque Deus ele só trabalha naquele que obedece. E ela está obedecendo porque ela não conta mais para ninguém o que ela passou. Isso já é o primeiro passo para ser curado, para ter a alma curada. Mas muitos não são curados. Por quê? Porque conta para todo mundo. Aí vai para psiquiatra, vai para psicólogo, aí conta o que passou. Ah, mas você tem que desabafar. E aí ela desabafa com um monte de gente, e aí a ferida se abre mais e mais. Para com isso. Não entre no jogo do diabo, porque senão você vai sofrer. Você vai perder com Deus. Se você quer a sua alma curada, você pare de contar a injustiça que você passou. E busque em Deus, fale com Deus, conta para Deus. Abra o coração para Deus. Eu me lembro que eu tinha um amigo e eu passei por uma ofensa, uma injustiça. E aí ele falou para mim, para de ficar falando nisso. E na época foi uma bênção, porque eu parei. A gente tem que parar. A pessoa ela fica remoendo aquele relacionamento do passado, aquela briga do passado. E aí ela fica contando, mas por que fez isso comigo? E fica questionando. Não, para com isso. Se você quer ser curado, você tem que parar de conversar coisas que te ferem. Procurar viver em novidade de vida. Buscar em Deus, buscar a inspiração de Deus. Se tem alguma coisa no teu passado que quando você conversa e te dá medo, para com isso. Para de conversar coisas que te ferem. E procura buscar o novo de Deus. Procure orar diariamente, ter uma vida de oração, de leitura da palavra, que pode ter certeza, Deus vai tratar do teu coração, porque não é da noite para o dia. Porque tem milagres que acontecem na hora, mas a cura do coração, do interior da pessoa, é algo gradativamente. A pessoa ela vai trabalhando com a palavra, obedecendo a palavra, que a palavra diz para a gente não ficar contando a injustiça que a gente passou. E aí a pessoa está obedecendo, tá debaixo da direção de Deus. E aí o que acontece? Deus está tratando do coração dela. E quando ela menos esperar, ela vai estar com o coração sarado. Por quê? Ela obedeceu a orientação de Deus. Ela buscou a Deus. Então, se você que está me ouvindo nesse momento, você precisa buscar a orientação de Deus, obedecer a Deus, se esforçar, obedecer aqui o que está em Provérbios 12:16, parar de espalhar a ofensa que você passou, a injustiça. Para. Por exemplo, a pessoa foi traída e ela conta para todo mundo.
a traição. A pessoa, às vezes, ela apanhou, ela foi agredida, e aí ela conta para todo mundo. E aí o que acontece? A mágoa aumenta dentro dela. E você vê que a coisa é tão séria que o diabo ele age através da mágoa, da raiva. Você já viu como um demônio se manifesta dentro da igreja? Ele manifesta com raiva, com ódio, com ira. Esse é o combustível do diabo para permanecer na vida da pessoa. Quanto mais ódio, mais ele vai agir. Quanto mais nervosismo, a pessoa magoada, ressentida, para com isso. O diabo ele precisa desse maldito combustível. E você tem que acabar com isso. Como? Parando de falar da ofensa, da injustiça. Você para. Porque quando você para, você está obedecendo a Deus. Deus começa a tratar de você, a agir dentro do teu coração. E aí quando você vai ver, quando menos você esperar, você vai ver que você está curado. Você fala o nome da pessoa que te ofendeu, que fez injustiça com você, e aquilo dali não significa mais nada, porque Deus te sarou. Mas para Deus te sarar, você tem que obedecer. Primeiro passo, parar de falar. Segundo passo, orar. Falar com Deus, ler a Bíblia, obedecer, ir à igreja, jejuar, pedir para Deus queimar a vontade da carne. A pessoa que quer vingança com as próprias mãos. Fulano me paga, eu vou matar fulano. Você já entrou no jogo do diabo. E vai sofrer cada vez mais. E essa ferida que está dentro da alma vai aumentar cada vez mais. Deus ele está nos ensinando a cortar o mal pela raiz, parar de falar da ofensa, da injustiça. Mas aí a pessoa, ela é teimosa, ela fala. E aí ela quer vingança. Fulano me paga. Fulano me paga. Você vê que as pessoas ficam com tanta raiva que mandam matar a outra, que mandam fazer feitiço para outra. E aí acaba piorando. Porque a pessoa, elas falam, eu tenho sede de vingança. Pelo contrário, é sede de sofrimento. Porque a felicidade não está na vingança. A felicidade está em perdoar. Ninguém é feliz porque tem sede de vingança. Pelo contrário, a pessoa fica cada vez mais perturbada, mais confusa. Cada hora ela fala uma coisa. Por quê? Porque ela perdeu o controle da vida dela. Por causa da mágoa, do ressentimento, o ódio domina ela. Você vê que as pessoas elas são tomadas pelo ódio, pela uma ira tão grande, que elas acabam sempre escolhendo a coisa errada na vida. Se relaciona da forma errada, se relaciona com quem não presta. E aí ela fica depois perguntando, por que Deus, minha vida não muda? Porque a pessoa não obedece, não submete à orientação de Deus. E Deus está orientando, para de falar da ofensa, da injustiça. Para! Porque o tolo, ele conta para todo mundo. Quem é a pessoa tola? É a pessoa sem juízo, a pessoa desequilibrada. A pessoa que não tem noção das coisas. Que vai comprometer o futuro dela. E um futuro de sofrimento. Então, obedeça a Deus. Se você foi ofendido, está passando por injustiça, bico calado, fale com Deus e com mais ninguém. Ou então, se for um caso, procure uma pessoa de Deus para desabafar, no máximo, e pronto, acabou. Chega, bola para frente, vida que segue. Vira a página e segue buscando a Deus, que eu tenho certeza que Deus vai sarar isso dentro de você. Vamos agora para a segunda mensagem. Hoje a mensagem está forte, hein?
Vale a pena você compartilhar os nossos vídeos. Esse vídeo quer dizer. O amor ao dinheiro tem tirado muita gente da presença de Deus. Você vê, a pessoa ganha muito dinheiro, ela começa a ter pena de dar o dízimo. E aí começa a questionar o que o pastor vai fazer com o dízimo. E aí ela começa a reter aquilo que é de Deus. Você vê que os grandes pecados que foram cometidos pelos irmãos da igreja, tudo começou através do amor ao dinheiro. Por exemplo, Judas, Ananias e Safira, Acã, ele pegou a capa babilônica, porque o amor ao dinheiro. Você vê que o amor ao dinheiro tem levado as pessoas a se afastar de Deus. A pessoa está dentro da igreja e deixa de dar o dízimo. Por exemplo, conheci um irmão na igreja que ele chegou na igreja lascado, na miséria, sem nada. E aí ele disse, pastor, ora por mim, por uma causa na justiça e tal. Eu falei, tá bom, vamos orar. E tal. Quando ele recebeu a causa na justiça, ele saiu da igreja. E dízimo nem pensar. Por quê? Porque o amor ao dinheiro. Tome cuidado. Infelizmente, tem até igrejas, denominações que se compromete com aluguéis caros e acaba virando comércio. Toda semana tem envelope, todo dia tem envelope para passar. E aí, o que acaba acontecendo? Acaba fazendo os propósitos de Deus sem a inspiração de Deus. Acaba fazendo o propósito por dinheiro, para pagar o aluguel da igreja, para poder se sustentar, porque o aluguel é muito caro. E aí fica arrancando a lã das ovelhas. Tome cuidado. Tome cuidado, não seja bobo. Busque a direção de Deus. Infelizmente, o amor ao dinheiro tem tirado pastores do altar, tem tirado pessoas de dentro da igreja por causa do dinheiro. A pessoa não sabe lidar com muito dinheiro. E aí acaba se perdendo. Então, vamos orar a Deus e pedir para Deus, Senhor, arranca do nosso coração todo tipo de ganância, de amor ao dinheiro. Cura a nossa alma. Vamos fazer uma oração sincera a Deus, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Vamos orar a Deus, então? Vamos falar com Deus e pedir para Ele limpar o nosso coração, arrancar tudo aquilo que está em nós que não agrada a Ele. Então, se você puder, feche os olhos. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos essa pessoa que está ouvindo essa gravação. Meu Deus, arranca, meu Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor. Meu Deus, sara a ferida da alma. Meu Deus, no nome de Jesus, arranca o amor ao dinheiro, que muita gente tem se perdido, e não deixa essa pessoa se perder não. Guarda ela, livra de todo mal. É o que eu te peço no nome de Jesus. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu te peço, me dá força para obedecer a tua palavra e me ajuda a glorificar o teu nome. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e fica com Deus.